Olha, a gente fala agora dos perigos que as crianças correm navegando na internet e trocando mensagens com desconhecidos. Esse é o tema do terceiro episódio da nossa série Infância Online, Expostos ao Perigo. Atualmente, mais de 1 milhão de imagens de pornografia infantil estão espalhadas pelas redes. E um dos principais motivos é a liberdade que as crianças têm nos jogos online. Abusadores que se disfarçam de amigos ou namoradas virtuais atraem, molestam e até fazem chantagem com quem ainda não tem nem maturidade emocional para suportar um trauma tão grande. Como combater? Como impedir que nossos filhos caiam nessas armadilhas? Veja agora na reportagem de Juliana Rodrigues. Sem rosto, sem nome e escondidos atrás da tela de um computador. Só que para a polícia, eles são conhecidos. Os pedófilos da web. E os alvos são sempre os mesmos. Quem tem menos armas para se defender? As crianças. Os abusadores ou aliciadores geralmente são pessoas que atraem a atenção das crianças, seja com brincadeiras ou oferecendo algo que agrade aquele público, ganhando a confiança. Toda vez que eu chegava perto dela, ela escondia o celular. Quando eu peguei o celular dele pra ver, foi assustador, porque tava cheio de foto dele sem roupa e ele tava sendo chantageado. Esse é o relato de uma mãe que descobriu que a filha havia sido uma das 60 vítimas de um criminoso que conseguiu se aproximar de crianças fingindo quem não era. O caminho para chegar às vítimas era sempre o mesmo: os jogos online infantis. O pedófilo criava personagens falsos nos games, sempre se passando por uma menina. Ele ganhava a confiança dos garotos e, depois de algumas horas de conversa, forjava um relacionamento virtual. O criminoso pedia fotos e vídeos dos meninos sem roupa e exigia que eles mostrassem o rosto. O objetivo disso era usar o material como moeda de troca para chantagear os menores. Eles se passam por crianças ou adolescentes, tendo inclusive o mesmo linguajar, para só depois conquistar a intimidade e efetivamente aliciar ou chantagear a criança ou adolescente. Só que a prisão desse pedófilo é só mais um caso entre os milhares de criminosos que estão à solta. A situação preocupa tanto que o governo fez alertas explicando como é que o crime acontece. É um joguinho simples que as crianças gostam muito. Mas ao lado tem um chat, onde se pode bater papo. Neste aqui, vejam que uma criança estava jogando e alguém entrou pedindo ela em namoro e pedindo o número de telefone dela. E é sempre durante os jogos ou aplicativos infantis que tem o bate-papo disponível que geralmente os pedófilos aparecem. Com a pandemia, período em que as crianças ficaram mais isoladas e, consequentemente, mais conectadas, o número de casos cresceu 106%. Uma estimativa da Polícia Federal é de que mais de 20 mil fotos de pornografia infantil sejam postadas por semana na internet. Atualmente, mais de 1 milhão de imagens circulam em sites clandestinos da chamada Deep Web. Os crimes cibernéticos estão aumentando exponencialmente, com tecnologias bem diversificadas. Porém, a Polícia Civil tem se atualizado a cada dia no combate a esses crimes. Mas o que fazer para combater essa prática? Um projeto que tramita na Câmara dos Deputados desde 2020 quer proibir a livre troca de mensagens em jogos eletrônicos entre crianças menores de 14 anos. Somente diálogos pré-definidos pelo próprio game seriam disponibilizados. O projeto de lei 5621 de 2020, que é de nossa autoria, tem como finalidade muito específica barrar a troca de mensagens entre os menores de 14 anos. Então, somente ao público com essa faixa etária para baixo será possível enviar textos pré-definidos, gerando assim uma segurança, para o pai e para o próprio jovem, adolescente, criança que está sendo usuária desse modelo. E existe, ao longo dos anos, inúmeros casos de aliciamento, que provocam pornografia e também abusos. Então, eu confio muito na continuidade desse projeto, creio que ele será aprovado, e o seu objetivo principal é manter a segurança desse usuário.
Enquanto a lei não protege, a justiça tenta punir, mas precisa da ajuda de quem foi vítima. O problema é que, por se tratar de internet, aquela antiga percepção de terra sem lei prevalece e muitos pais preferem nem denunciar. Mas a polícia garante, tem como chegar até os criminosos e mandá-los para a cadeia. Na grande maioria dos casos, é possível sim descobrir a autoria delitiva. Mas será que o monitoramento dos pais impede a ação dos pedófilos virtuais? Privar as redes sociais ajuda. Para especialistas, esse não é o caminho e ainda pode incentivar que os pequenos escondam o que estão fazendo na internet. Nesses casos, o jeito mesmo é a boa e velha conversa. Discutir sobre o assunto, ter diálogo aberto, falar sobre os perigos é super importante. A criança precisa sentir que o espaço da família é um espaço seguro, sem julgamento, sem punição. Explicar para a criança que nessa sociedade há pessoas que não protegem, que querem abusar dela. Tem até um print que o delegado me enviou que meu filho citou em se matar. Para ele não poder postar, fazer essas postagens. Pedofilia virtual é crime e pode deixar traumas para a vida toda. Denuncie.